a iniciação. Fiquem com ela. Fique à vontade. Boa noite, então, a todos. Os amigos antigos, os novos amigos virtuais, e que consigamos, a partir de hoje, trilhar essa jornada. Eu gostaria de começar com uma antiga lenda hindu, que provavelmente é conhecida de todos. Mas, face a esse tema, eu acredito que ela deve ser revisitada. Então, reza a lenda, que houve um tempo em que todos os seres humanos eram deuses. Só que as pessoas acabaram abusando da sua divindade. E a grande divindade Brahma, hindu, o mestre dos deuses, toma então a decisão de retirar delas o poder divino e escondê-lo em um lugar onde fosse muito difícil ser acessado. Mas o grande problema era onde colocar esse esconderijo, Para solucionar esse problema, Brahma faz o quê? Convoca um conselho consultivo dos deuses da hierarquia abaixo dele, para ouvi-los. E a primeira ideia que surgiu dentre eles é que essa divindade deveria ser colocada em algum lugar nas profundezas da terra. E aí Brahma retruca: não, isso não basta, porque nós preparamos o homem para tamanha grandeza que ele vai cada vez cavar mais fundo e encontrá-la. Os deuses, então, sugeriram que deveria ser jogado nas profundezas dos mares. E, mais uma vez, Brahma recusa a ideia, dizendo que seria muito fácil também para o homem explorar as profundezas marítimas. Então, achava que, não sabemos, onde que nós vamos escondê-la. Então, decide ele subir de hierarquia e vai procurar, aí sim, o Deus maior, o Mahadeva Shiva, e conta tudo o que havia pensado até então. Shiva, então, lhe responde: eis que nós já sabemos o que nós vamos fazer, aonde nós vamos esconder essa divindade. Nós vamos escondê-la dentro das profundezas do próprio ser humano, porque talvez esse seja o último lugar onde ele deva buscar. Esse caminho o tornará capaz de reencontrar, sim, a sua divindade, mas ele deverá buscar o caminho de Jnana. Jnana significa o conhecimento. E isso também não será fácil para ele, porque ele terá que vencer Maya, as ilusões, e ainda a nava, o egoísmo de apropriar-se dos saberes. Assim, Mahadeva Shiva, o deus dos deuses hindus, decide criar os ashrams, ou as escolas iniciáticas, onde aqueles deveriam trilhar os caminhos se tivessem tudo isso como um firme e grande propósito. Então vamos nós, Desde os tempos imemoriais, o ser humano busca fora respostas para os grandes mistérios universais. Ele, quando olha a beleza do universo, de tudo que está manifestado, para muitos já começa a surgir as clássicas perguntas: mas como surgiu tudo isso que existe no universo? Quem o criou? Para quem foi criado? Por que foi criado? E etc. Entretanto, essas respostas não caem do céu. Elas devem ser buscadas, porque todo o universo ele tem uma lógica de construção.
O próprio Jung já dizia que em todo caos há um cosmo. E em toda desordem aparente existe uma ordem secreta. Porque o caos, principalmente o caos na sua origem etimológica grega, ela diz: o que é o caos? Nada mais do que tudo aquilo que virá a ser, ainda de uma forma prévia, desorganizada, para sendo a lógica da grande mente universal. E aí sim, tudo aquilo que está por vir vai sair do mundo das ideias, o plano da ideação, para o plano da realização, ou seja, onde aquela que exigirá ação humana para se tornar real. Quando nós buscamos entender, então, essa lógica, nós vamos perceber que tudo foi previamente construído para culminar no homem. Antes, o reino mineral a ser, ele tivesse a sua construção óssea. Então, o mineral estaria ali presente. Nós temos o reino vegetal, que daria construção ao nosso sistema neurovegetativo. O reino animal, para despertar, para colocar em ação, mas com sensibilidade, emotividade, para aí sim a construção desses reinos anteriores culminar no homem, que tem como propósito maior desenvolver a mente, sair até do mental concreto para já buscar o entendimento desses mistérios universais através da mente abstrata. Eu gosto dessa frase do Leon Denis, que ele diz assim, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita, se age através do animal, mas desperta no homem, né? No reino hominal. Porque a gente esquece que nós constituímos um reino mineral, vegetal, animal e hominal. Só que o reino hominal, ele traz em si todas as experiências anteriores, vamos chamar experiências vencedoras dos reinos anteriores, porque caberá a ele, né, que foi criado à imagem e semelhança, ao nome que nós queiramos dar, eterno, Deus, divindade, tal, não importa o nome, porque na realidade, né, essa grande energia, essa grande mente universal, ela não tem nome, ela é inominável. Nós, seres humanos, que a batizamos nas diferentes eras e locais. Então, o reino hominal, criado à imagem e semelhança, começa também, num determinado momento da sua existência, a fazer perguntas. Para que eu estou aqui, né? Eu mesmo costumo brincar. Será que eu vim para cá para começar a trabalhar com 11 anos? Eu nasci numa família não privilegiada financeiramente, para começar a trabalhar cedo, ralar bastante, depois morrer? Não. Deve ter um propósito maior que me aguarda. Qual é o papel que eu tenho nessa jornada evolutiva a cumprir, né? E outras perguntas começam a aflorar. Mas de onde eu vim? Para onde eu vou? O que me cabe fazer nesse intervalo entre a minha vinda e a minha ida, né, do planeta? Qual é esse verdadeiro propósito? Que legado eu tenho que deixar? Mas eu posso acelerar a minha jornada evolutiva ou eu vou ficar naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como que é isso? E outras perguntas começam a aflorar. E os grandes mestres universais dizem que nós devemos prestar atenção quando essas perguntas afloram, porque significa que nós já estamos iniciando um caminho diferenciado, onde as respostas também já virão anexas às próprias perguntas. E para isso nós temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, despertar outras potencialidades que já trazemos dentro de nós.
gente faz é, posso acelerar minha jornada evolutiva? Ah, já vem a primeira resposta. Sim, você pode e você deve, ou seja, podemos e devemos acelerar esse processo. Entretanto, ninguém nos trará a chave para esse despertar, para que nós possamos acessar estados superiores de consciência, né? Não vem pronta a resposta. Mas também não há fórmula mágica para atingirmos a iluminação. Não adianta colocar o dedo na tomada, né? A própria imagem parece o lampadinha do professor Pardal querendo se iluminar. Não há fórmulas mágicas. Por quê? O caminho iniciático, ele é pessoal e intransferível. Por mais que nós queiramos passar alguma coisa que para nós faz sentido, para pessoas, principalmente aquelas mais próximas, né, de nós, a gente quer conversar sobre, nós temos dificuldade, porque cada um de nós, ninguém é melhor nem pior no universo, mas cada um de nós está num degrauzinho diferente. Então, às vezes, as linguagens desse caminho não são tão claras para todas o tempo todo. Por isso, a grande busca é o caminho, né, que nós vamos ver. Por onde que a gente vai começar? Bom, num determinado momento da humanidade, nesse caminho que a gente diz de cosmogênese, da gênese do cosmos, e no peregrinar das raças humanas, né, ou seja, antropogênese, nós ganhamos a mente, nós ganhamos uns outros presentes, e o livre-arbítrio é uma lei universal. Nós vamos começar exercitando, através do nosso livre-arbítrio, esse poder de escolha que ganhamos, ousando dar o primeiro passo. Na realidade, há 3 tipos de iniciação. A primeira delas nós chamamos que é a iniciação indireta, que é o deixa a vida me levar, né? Que é a iniciação pela própria vida. Mas a iniciação pela própria vida, ela pode ser feita pelo amor e, às vezes, nem tanto. Às vezes, a iniciação é pela dor. O segundo tipo de iniciação, nós chamamos a iniciação direta, simbólica, que é feita através de colégios ou escolas iniciáticas. O que é isso? São aquelas que já nos trazem o conhecimento que nós chamamos a sabedoria iniciática das idades. É aquilo que sempre foi, aquilo que é, aquilo que será, independente ainda da nossa possibilidade de entendimento, aonde nós vamos gradativamente, degrauzinho por degrauzinho, aprendendo a ler as entrelinhas, aquilo que está por trás dessas letras e por trás dos símbolos. Porque símbolos, mitos, etc., têm leituras que exige que nós busquemos sair daquela mente concreta que eu falei há pouco para dar esse salto para uma mente mais superior, abstrata. E o terceiro tipo de iniciação é o que a gente chama de iniciação real. Por quê? Também não basta que nós conheçamos, sejamos bibliotecas ambulantes. Nós temos que ir para o palco da vida. Então, nós chamamos de iniciação real, que é a vivenciação dos conhecimentos. Ou seja, não basta aprender, tem que apreender, fazer sentido para que quando nós nos coloquemos em ação no mundo, esses valores maiores estejam presentes conosco o tempo todo. Então, são 3 os tipos de iniciação. Mas, para alguns, talvez, o que é iniciação? Se nós formos buscar a origem etimológica, ou seja, a origem da palavra, ela tem uma origem latina, ela vem lá da palavra initiatio, outras dizem que é de initiatus.
Tem pequenas variações dessa origem etimológica, mas o conceito em todas elas é o mesmo. Iniciação é o ato de iniciar, parece até óbvio, né? Embora em escolas de iniciação a gente sabe que temos que ter muito cuidado com aquilo que parece óbvio. É a ação de começar, de principiar. Mas será que é só isso? Bom, não é só isso. Iniciação num colégio iniciático, o real entendimento é muito mais amplo. Significa algo que é resultante de um processo. Mas que processo é esse? O processo, aquele individual, intransferível, onde nós buscamos nos iniciar. Ou seja, iniciação é a resultante do processo de iniciar-se, iniciar a si. Ou seja, também colocar-se a caminho. Mas nós observamos, né, que existem 5 tipos de pessoas que buscam a iniciação. Quais são esses tipos? A primeira delas é o que a gente chama do curioso. O curioso é aquele que pisa aqui, pisa acolá e entra numa escola de iniciação apenas para matar a sua curiosidade. Entretanto, como em escolas iniciáticas, ele é um processo. Muito das coisas ainda são veladas propositadamente, oculta no início, e esse que só foi lá para a curiosidade, deixa eu ver isso que se trata, ele desiste. O segundo tipo é o cético. O cético é aquele que duvida de tudo. Inclusive, dizem que ele duvida de si mesmo e até do seu próprio ceticismo. Mesmo que ele entre, ele fica perdidaço e acaba muitas vezes também saindo. É cético, não acredita em nada, né? Só acredita na sua verdade, entre aspas. Tem o senhor indiferente que também busca, que é aquele que chega em iniciação por causa dos outros. Nossa, eu já ouvi falar, tem 3 amigos meus que frequentam, estão indo, estão participando, mas ele é indiferente. E, assim como ele tanto faz, como tanto fez, também ele, como entrou, ele sai. O quarto tipo é aquele fanático. E é difícil de lidar com o fanático. Primeiro que o fanático, a própria expressão, né, é aquele que é cego, é aquele que não se permite ouvir nem ver nada diferente daquilo que ele acredita. E aí eu trouxe a frase que eu gosto muito de Voltaire, que é quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável. Não adianta, não devemos investir o nosso tempo nele. Ele não se permite, né, apreender nada. Mas existem pessoas especiais que é do quinto tipo, que são os buscadores, os peregrinos da vida, aqueles que buscam não aspectos da verdade, que buscam a verdade na sua origem, na sua essência, e o seu papel dentro desse todo, que tem clareza que o todo ele é constituído de partes. Portanto, nós fazemos parte desse todo. Então, nós precisamos entender o nosso papel nessa co-construção coletiva. Esse sim, o buscador, ele é o viajante para dentro de si, também chamado de peregrino. É aquele que se coloca no caminho em busca do que se encobre atrás dessa verdade. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, desde 1924, né, nós já estamos para fazer 100 anos no Brasil, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que diz: a verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo o que não pode, desde logo, ser desvendado diante de seus olhos,
que estão nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Por isso que lá Shiva dizia: deixa o homem, ele vai ter que buscar o conhecimento, mas ele vai ter que tirar essa maia, essa ilusão que o envolve para que ele adentre patamares superiores de consciência, né? Também Hermés, o Trimegistro, né? Grande ser atemporal, que escreveu e nos legou o Caibalion, ele dizia que o homem nada sabe, entretanto é chamado a tudo conhecer. Tudo lhe será desvelado a partir do momento que ele busca. E quem ouve esse chamado, muitas vezes trilha de diferentes caminhos, porque faz parte da nossa jornada buscar diferentes caminhos até que as respostas comecem a fazer sentido dentro de nós. Então, dentro da escola de iniciação, esses mistérios gradativamente passam a lhe ser desvelado. A palavra desvelar significa tirado os véus que o encobrem. Não é revelar, senão seria velar, esconder duas vezes. Não, é desvelar, tirar-lhe os véus que os encobrem. E Buda também dizia, né? Uma jornada evolutiva, um processo iniciático, ele diz, uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. E, às vezes, o menor passo na direção certa acaba sendo o maior passo na nossa vida. Então, qual é esse primeiro passo que nós temos que ousar dar para começar a trilhar essa jornada? O primeiro passo é buscar descortinar a si mesmo. Ou seja, nós temos que tirar esse véu, essa cortina, né, que encobre a realidade. O segundo passo é reconhecer que nós somos seres em evolução, somos seres inacabados. E que muitas vezes nós deveríamos até estar com essa plaquinha ainda, desculpe o transtorno, eu estou em obras. Por quê? Nós temos erros, nós temos tropeços, impactamos com as nossas ações ou não ações no mundo. E eu gosto muito de uma expressão que tem tudo a ver com esse segundo passo, que diz assim, quando alguém começa a nos recriminar, nos pré-julgar, etc., ou nem é pré, já é julgar, que nós deveríamos falar, ok, falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. Perdoe, estou em construção. O terceiro passo é deixar para trás tudo aquilo que não nos leva para frente. Nós, seres humanos, temos uma tendência a levar uma bagagem excessiva, quando o caminho iniciático nos sinaliza que deve ser trilhado com leveza, com felicidade. Por quê? Nós temos que gradativamente eliminar tudo aquilo que não nos ajuda a evoluir. Infelizmente, o mundo hoje denso, mais pesado, etc., faz com que essa caminhada, mesmo que nós busquemos a leveza, ela parece muitas vezes colocar uma carga que nós até achamos que não merecemos. Mas, se temos nos nossos ombros, estamos aqui para superá-la, porque já trazemos dentro de nós também a capacidade e a potencialidade para superar todos os desafios, todos os obstáculos que se nos apresentarem ao longo dessa jornada evolutiva. E isso é maravilhoso saber, né? Que quando aparecem os problemas, os desafios, a gente pensa, chegou o problema, mas também, como tudo é dual, é polar, com ela também a solução. Basta eu virar a moeda, né? Já que são duas faces de uma mesma moeda, o problema e a solução. O quarto passo é reconhecer que a vida é um labirinto.
Mas um labirinto significa o quê? Que nós temos muitas opções a seguir, mas no labirinto somente há uma saída. E qual é essa saída? A saída é para dentro, que foi o tema, né, que nós propusemos para o nosso encontro de hoje. A saída é para dentro, porque o ser humano é um livro de muitos tomos. Essa expressão é de Garcia Marques, né, Gabriel Garcia Marques. E aí eu me pergunto, ele fala num outro contexto, né? Mas eu acho que se apropria aqui também. Se nós somos um livro de muitos tomos, alguns estão ainda talvez no prefácio, outros talvez nem não abriram, compraram o livro, mas ainda nem se permitiram abrir, outros já estão na metade do primeiro capítulo, não importa. Se nós entendermos que o que nos cabe como objetivo maior é acabar de ler esse grande livro de muitos tomos, certamente seremos vencedores desse processo. Eu gosto de trazer outros pensadores quando nós falamos no caminho iniciático, né? Santo Agostinho, ele já dizia, deuses fomos e disto nos esquecemos. E olhe lá o Brahma, por que nós nos esquecemos? Porque quando nós tínhamos a divindade, ou seja, o poder de fazer e acontecer bom uso de tudo aquilo que havia nos sido legado pela grande divindade, nós fizemos mau uso delas. Então, é um esquecimento proposital para que agora nós busquemos rememorar qual é esse verdadeiro caminho evolutivo. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre nós mesmos, né? Por isso que o trabalho aqui é no sentido do sacro ofício, ofício sagrado. Quando nós adentramos um caminho iniciático, nós não vemos a palavra trabalho como sacrifício, sim como sacro ofício. Porque se nós formos pegar o que está escrito lá no frontispício do templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E a maioria ainda, acho que a maioria talvez ainda não tenha refletido sobre a importância e relevância de buscar o conhecer a si mesmo. Outras expressões dentro dessa mesma linha. Homem, desvela-te. Você é a pedra, como Michelangelo dizia, Davi, Pietà, já está contido na pedra. Nós, como divindades, seres, né, deuses fomos, estamos contidos também nessa pedra bruta. Cabe a nós devastá-la, né? Só que o caminho do autoconhecimento, ele passa pela busca, e busca significa nos colocarmos em ação para atingirmos a inteireza do ser. É a pérola que ela se forma, essa beleza, a partir do desgaste, do atrito, para chegar ao brilho, né? A mesma coisa quando nós falamos a beleza da rosa, que é até representada, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz, quando você permite que o botão se abra para florescer, o ser humano tem que se permitir florescer. Porque, à medida que nós buscamos florescer, as respostas começam a aflorar, né? Olha lá, parece um jogo de palavras, mas é muito mais simbólico do que simplesmente jogo de palavras. Sim, o caminho é para dentro. Entramos num labirinto que faz parte da nossa vida. Nós temos que vivenciar experiências, porque nós partimos como por energia que nós temos um dia que voltar, mas com consciência do todo, de quem nós somos e nosso papel dentro desse todo. Só que a verdadeira chave dessa felicidade, né, desse caminho do autoconhecimento, está sempre dentro de nós. E o ser humano tem muita dificuldade de olhar em direção
ao seu chakra cardíaco, ao coração, onde simbolicamente nós colocamos. O ser humano está sempre buscando fora, olhando através dos outros, recriminando os caminhos dos outros e esquecendo que ele tem que fazer é a viagem interna. Antes da viagem ao exterior, é a viagem ao interior. Mas por que nós nos autolimitamos? Por que nós nos autossabotamos? Se os próprios latinos têm uma expressão chamada ad majoras natus, que simboliza que nós nascemos para coisas muito maiores. Nós não nascemos só para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto e um dia ir embora, gente. Nascemos para coisas muito maiores. Nós fazemos parte da grande hierarquia construtora universal. E, às vezes, achamos que nós somos pouca coisa. Todos nós temos papel relevante nessa grande obra. Mas o que nós estamos esperando, né? Nós temos que olhar para dentro, porque é ali que existe essa força poderosa, latente e escondida, e torcendo para que nós a despertemos, para que não morra junto com esse corpo físico somente. Gosto também da frase de Francis Bacon, que diz: triste do homem que morre conhecido por todos, celebridade agora, como dizem, né? Mas desconhecido de si mesmo. E é verdade. A gente para um pouquinho mais para refletir sobre todo o entorno, né? Nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia humana é quando os homens têm medo de buscar a luz. Mas como que a gente acelera esse processo, já que a chavinha não vem no bico do passarinho? Através de um tripé, de uma tríade. Primeiro, nós temos que buscar o autoconhecimento. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais são os meus dons, minhas virtudes, meus talentos que eu trago nessa mochila, que ferramentas, que instrumentos que vão me ajudar a me colocar nessa trilha. Não é no trilho, é na trilha, que ela que é enriquecedora dentro desse processo. O outro lado, não adianta só, né, buscarmos o autoconhecimento se nós não nos autodesenvolvermos, nos colocarmos em ação no mundo de uma maneira diferenciada, nos autoanalisando permanentemente, observando que todos nós trazemos tendências nem sempre positivas. Eu não gosto de falar tendência negativa, mas seria isso. Todos nós, quando nos analisamos, nos autoconhecemos, a gente percebe que tem muitas coisas que nós precisamos transmutar em nós. E aí nós vamos para o caminho em busca da autotransformação, que é uma expressão que carrega em si, acho que o grande propósito. Auto significa próprio, aquilo que depende só de mim. Trans significa aquilo que vai me colocar num patamar de transcendência muito superior. Para quê? Para que eu mude a forma de ser, de pensar, de agir. Mas, de qualquer jeito, não. Forma, ação. Se eu preciso mudar a minha forma de ser, pensar e agir hoje, eu preciso já me colocar no mundo em ação diferenciada. Essa trilogia, né? O fundador da Sociedade Brasileira de Obiose chama de escola, que é qualquer espaço onde nós possamos buscar o conhecimento, a verdade, né? Aquilo que está por trás dela. Teatro é o palco da vida, que é através da arte de ir ao encontro do outro, que eu me desvelo ao outro, que são as observações feitas através de comportamentos, porque comportamento não é aquilo que eu digo a respeito de mim, mas sim aquilo que o outro é capaz de falar sobre mim na minha ausência ainda, né? E templo,
templo é a minha conexão com o divino, através de mantras, de yoga, do meu silêncio, de buscas superiores. Então, sem a trilogia iniciática, escola, teatro e templo, a iniciação vai ser pela vida, que pode ser pelo amor ou pela dor, né? A trilogia nos coloca no caminho pelo amor. Por quê? Essas buscas fazem que nós consigamos nos manter em equilíbrio, por mais difíceis que sejam as situações que se apresentam. Para isso, mente e emoção, os dois pratos de uma mesma balança, precisam estar permanentemente em equilíbrio, para que gradativamente nós busquemos, na escola iniciática, chegar ao degrau de pensar com o coração e sentir com a mente. Esse eu digo que é um salto quântico evolutivo, pensar com o coração e sentir com a mente. Esse é nosso grande propósito, né? Nós estamos indo para os finalmente, e a gente diz, a senda espiritual, ou seja, o caminho espiritual, ele passa obrigatoriamente pelo coração, que é o grande dínamo, o acelerador, transmutador daquilo que a mente capta, equilibra com o coração, e aí sim nós nos colocamos através desse amor maior, universal, que vai impactar e fazer a diferença no mundo. Hoje se fala no mundo sustentável. Quem já buscou esses conhecimentos não vai degradar a natureza, porque nós somos resultantes de um processo evolutivo da natureza. E nós só nos mantemos em equilíbrio com essas leis se nós respeitarmos. Quem trabalha em grandes organizações sabe o quanto se fala dos ODS, os para 2030, os caminhos para fazer acontecer, e, entretanto, ao sair da porta fora ou daquele recinto afora, não assim age. O convite hoje é que vamos nos permitir trilhar essa jornada evolutiva juntos. Por quê? Embora a evolução, o caminho iniciático é pessoal e intransferível, ela só se complementa em termos de todo quando todos estão no mesmo patamar. Por isso que os Budas são chamados Budas de compaixão, porque eles, mesmo quando eles atingem a iluminação, eles, por compaixão, se compadecem da humanidade e retorna para sinalizar-lhes o caminho. A gente chama de avataras, Budas, Manus, seres especiais que sinalizam o caminho, mas o trilhar é nosso. Gratidão a todos e me coloco à disposição para conversarmos.